Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Tá chovendo hoje. Cantar essa música aqui dentro faz chover. Realmente tem que ter muita fé para fazer uma música, cantar isso agora, né, dona? Não é brincadeira. Tudo bem. Pessoal, graça e paz. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos aqui para adorar o Senhor. E eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Deixa eu passar algumas informações rápidas que são importantes para nós como família, como comunidade. Eu tenho certeza, eu não sei se você sabe, mas esta época do ano não era para cair uma gota de água. Não chove nessa época, é uma época extremamente seca, sem chuva nenhuma. E nós estamos vivendo realmente uma situação climática que só Deus para nos fazer entender. Isso mostra que todas as coisas estão desajustadas. Isso mostra que tudo está caminhando para um fim. Lá em Rio Claro, antes de ontem, na minha casa caiu uma chuva de pedras que quase peneirou as folhas das plantas da minha casa lá na Vila Harmonia, fizeram furos nas folhas. E lá em Rio Claro ontem, nós temos uma família que nós amamos lá. A pastora Vilza postou as fotos da filha dela, da Juliana. Caíram pedras de gelo desse tamanho. Eram 4 pedras na mão para encher a mão. Coisa assustadora. Isso mostra que o mundo está cada vez mais sem ajuste. O mundo está desajustado. As coisas estão sem controle. Com outras palavras, estamos indo para o fim. Estamos indo para o fim. Tudo isso são sinais do Senhor sobre a terra. Por outro lado, nos faz ficar ainda mais apaixonados pela nossa construção, não é verdade? Que a gente fala, Senhor, não vejo a hora que a gente entra logo lá, se a gente vai estar um pouquinho mais seguro. E a Adriana falou assim para mim, quando nós estávamos vindo para cá no carro, ela falou assim para mim: eu acho que Deus está mandando essa chuva nessa época para a gente ver se tem algum furinho lá no telhado. Eu falei, não precisava. Não tem furo no nosso telhado. Tem algumas goteiras lá, né, Jefferson? Mas é porque ainda tem que terminar, o construtor tem que terminar. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem estado no controle de todas as coisas. E o forro de gesso que é para colocar aqui nesse mezanino aqui dentro, que o homem falou que ia fazer em 60 dias, depois falou que ia fazer em 30 dias, depois falou que ia fazer em 20 dias, agora quer terminar amanhã. Eu falei, não, você não vai terminar amanhã, porque ele quer receber agora. Eu falei, não, eu tenho muito rondelli para vender ainda, não pode terminar esse forro de jeito nenhum amanhã. Mas ele já está aqui na frente, ó. Falta menos da metade do serviço dele. E está ficando muito bonito, a igreja vai ficar muito confortável. Eu escrevi esses... que Deus se manifesta. Eu não creio que se colocar ouro aqui dentro, Deus vai se manifestar mais porque aqui tem ouro e lá não tem ouro. Eu não acredito que Deus se manifeste nos lugares porque os lugares são melhores do que outros. Não acredito. Eu já vi manifestações de Deus tremendas lá em Moçambique, onde o chão é de matope. Matope é o que eles chamam de barro, é o que nós chamamos de barro. A igreja é de palha, né? E eu vejo Deus se manifestando ali quando eu estive ali. Eu fui para lá mais de 7 vezes. Então eu não acredito que Deus escolha lugares e preferidos para se manifestar por causa de coisas. Mas eu tenho certeza que o ambiente nos proporciona uma intimidade maior com Deus. Quanto mais preservado é o local, mais guardado nós estamos, mais seguros, sem barulho, sem interferência, mais nós nos abrimos para a manifestação de Deus em nós. Então o local vai ser muito importante para isso. O local não vai atrair Deus, o local vai ajudar o nosso coração a estar mais próximo do Senhor, sermos mais sensíveis, né? É diferente, nós estamos aqui, daqui a pouco um trem passa, outro carro passa, tanta coisa diferente. Então a igreja está caminhando. Eu preciso que você compre um rondelli, compre um sofioli ou compre um nhoque.
Nós temos aí que vender 200 rondeles folclóricos em dos 3 tipos, né? 200 por mês. Estamos empenhados. E pessoas que não são nem da igreja estão nos ajudando a vender. Então eu preciso que você compre uma massa para você levar para sua casa e fazer uma massa por mês. Você vai estar nos ajudando. Tem pessoas, né? Hoje eu fiquei até meio, como se fala, constrangido. A dona Inês Rebeca, a mãe da Elisângela, sofreu um acidente agora recentemente de carro, um problema enorme de coluna. Ela veio aqui, pegou 5 massas que ela está levando para vender para as vizinhas dela. Ela não está conseguindo nem vir nos cultos, de tanta dor, mas ela veio buscar as massas para vender para as vizinhas dela. Então nós precisamos estar juntos. A situação não está muito fácil, mas nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos vendendo uma comida, que todo mundo come alguma coisa durante o mês. Então se você puder, compre uma massa, nos ajude. No final do culto, lá naquela portinha azul, lá que é a nossa pequena cozinha, nós estamos vendendo ali. Se você precisar, vai estar nos abençoando. Sábado agora, rede de jovens. Então venha para a rede, você que é jovem, porque nós vamos ter uma palavra abençoada para os jovens. E no domingo continuaremos as nossas ministrações, nos preparando para a nova campanha. Vamos começar uma campanha a partir do dia 20 desse mês de junho. Estamos agora em um tempo de oração, de separação, para começarmos uma campanha nova a partir do dia 20. Prepare o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Vamos ficar em pé, vamos abrir a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. É tão linda. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor disse na tua palavra que nos finais dos tempos, ó Deus, tudo seria confuso, tudo seria difícil, que o mundo viveria tempos difíceis, que a terra iria bramar, ó Deus, a terra iria rugir aos céus pedindo a volta do Senhor. Como diz em Romanos 8, a criação aguarda a tua volta. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. E apesar de todas essas mudanças que estão acontecendo sobre as nossas cabeças, queremos pedir que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Guarda o Brasil, Senhor. Perdoa os pecados da nossa nação, Senhor. Derrama o teu sangue, ó Deus, sobre nós. Purifica-nos de todo pecado, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Eu quero continuar ministrando os nossos corações sobre o mover do Espírito Santo. No domingo eu comecei a falar sobre isso, sobre entregar o controle a Deus, dar o controle a Deus. Que muitas coisas que acontecem na nossa vida, se nós não dermos o controle a Deus, nós vamos acabar sendo prejudicados. Eu quero continuar avançando com esta palavra,
com essa mesma palavra, entregar o controle a Deus, dar o controle a Deus, deixar o Espírito Santo controlar a situação da nossa vida. Aqui em Romanos, capítulo 14, o apóstolo Paulo começa a falar sobre algo que todos nós muitas vezes ficamos preocupados, que é com relação a sermos aprovados. Toda pessoa quer ser aprovada, toda pessoa quer ser aceita. Se você tem filhos, você vê que isso é algo natural das pessoas desde pequenininho. Desde pequenininho. E quem tem filho mulher aqui, filha mulher, né? Como o Wilson tem, eu tenho, vocês sabem o que acontece, né? Desde pequenininha ela chega e fala: pai, essa roupa tá boa? Por que querem saber se a roupa é boa, se está bem, se não está bem? Porque querem ser aprovados, querem que as pessoas aceitem, querem estar bem, querem que as pessoas olhem e falem: puxa, eu aprovo isso. Ninguém faz nada para ser desaprovado. Quando você vê pessoas muito machucadas, feridas, às vezes você fala assim: apóstolo, e a tatuagem, e o piercing, e aquelas argolas nas orelhas, no nariz, nos olhos? Eles colocam argola em qualquer lugar agora, né? Muitas vezes, algumas dessas, a minoria de cada 100, talvez um, posso falar isso porque eu já aconselhei algumas pessoas assim, e já vivi em ambientes assim. Quando eu fiz parte de outro ministério, tinha uma igreja lá em São Paulo, na Avenida Ipiranga, que era só de pessoas que usavam essas coisas. De 100, um talvez não se enquadre dentro do que eu estou falando, mas os outros 99 foram marcados, machucados, e entraram muitas vezes nessa condição de colocarem coisas sobre o corpo para confrontar as pessoas, para machucar as pessoas, para ferir as pessoas. Não porque só elas gostam. Hoje tem gente que gosta, mas há uns 10 anos atrás, quem fazia isso era para confrontar mesmo, né? Para chocar você. Então colocava aquelas argolas, colocava as coisas para deixar todo mundo. Mas é muito raro pessoas que fazem isso. Por quê? Porque são pessoas muito machucadas, feridas. A maioria das pessoas querem ser aprovadas, elas se vestem para serem aprovadas, elas fazem as coisas para serem aprovadas, elas gostam de receber elogios, elas gostam de ser aceitas, elas fazem as coisas para serem vistas de maneira que as pessoas venham a gostar delas. Paulo está falando de relacionamento aqui. Romanos capítulo 14, esses versículos aqui, está falando de relacionamento. Fale comigo, relacionamento. E está falando de um relacionamento que não acaba aqui. Porque quando Paulo escreve, é impressionante como o Espírito Santo é maravilhoso. Quando o Espírito Santo escreve, Marcos, ele não escreve falando de algo temporal, ele fala de coisas sempre eternas. Tudo que Deus nos ensina na sua palavra é para a nossa eternidade. E aqui ele começa a falar de um relacionamento, mas não de um relacionamento que vai terminar aqui, mas de um relacionamento que vai continuar. E o apóstolo Paulo então começa a falar assim: você muitas vezes está preocupado com as coisas aqui, mas entenda que as coisas não terminam aqui. Essa pessoa que está do seu lado, se ela é salva, você pode ter certeza que você vai viver com ela eternamente. Não termina o relacionamento aqui. É para sempre. É a glória. É na eternidade. Sabe o que é uma eternidade? Então, se você está olhando para a pessoa, está com a pessoa do lado e falando: ai meu Deus, vou ter que aguentar a eternidade toda. É melhor você então entender que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque se a pessoa é salva, é para a eternidade. É para a eternidade, não é para um minuto, não é quando a vida acabou a vida, acabou o problema. Não, olha, morreu, acabou. Não, se a pessoa é salva, é para a eternidade. E Paulo está falando de relacionamentos eternos. E ele invoca então o quê? O reino. Porque nós temos 2 reinos que vão estar sobre a terra. O reino milenar de Jesus, quando Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra. E depois nós temos a eternidade, onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Não nos céus, aqui na terra. Deus não fez o céu para nós. Céu é para anjo, para passarinho. Se o céu fosse para você, Deus tinha te dado asas, né? O céu é para os anjos. Nós vamos para os céus por causa de um plano de Deus para tratar com Israel. Por isso que nós vamos para o céu.
porque senão nós viveríamos eternamente aqui na terra. Mas Deus tem seus planos, tem suas etapas. Mas nós não fomos feitos para os céus, nós fomos feitos para viver aqui na terra, e vamos viver eternamente aqui. E Paulo então está falando de relacionamentos, e ele começa a dizer assim, vamos caminhar um pouquinho nos versículos que nós lemos. Ele fala assim: se por causa da comida, versículo 15, o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ó, está falando de relacionamento. Está falando de relacionamento. Não faça teu irmão tropeçar. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vou explicar isso. Versículo 17. Porque o reino de Deus, olha o reino, não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado aos homens. O reino de Deus não é o quê? O reino de Deus não é? Então vamos lá, vamos pensar agora no que Paulo falou. O reino de Deus não é comida. Ele não está falando de fast foods, ele não está falando de comida japonesa, ele não está falando de comida, no sentido de você colocar e mastigar. A palavra aqui no original está falando de coisas que perecem, de coisas que se desfazem, de coisas que acabam. O reino de Deus não é comida. A comida você tem hoje, amanhã você tem que ter. Você tem que ter o quê? Outra, não tem? E depois da manhã? E depois da manhã? Todo dia é uma comida, não é? Só que olha a pessoa que está do teu lado. Não dá para ser assim com ela. Não dá para ter todo dia uma pessoa nova. Os relacionamentos não são assim. Está entendendo o que Paulo está falando? O reino dos céus não é como comida, que hoje você tem, amanhã você tem que ter outra. E se você não cuidar, o que acontece com a comida? Apodrece, tem que jogar fora. A pessoa que está do teu lado não pode ser jogado fora. As pessoas que você ama não podem ser jogadas fora. As pessoas que estão dentro da sua casa que ainda não têm Jesus, mas não fazem o que você quer, não podem ser jogadas fora, porque elas não fazem o que você quer. As pessoas não são descartáveis. O reino não é assim. O reino dos céus não é como e nem bebida. E a bebida? Bebida aqui não está falando de água, está falando de vinho, está falando de bebida. Está falando de coisa que deixa a pessoa tonta, embriagada, sem lucidez. O que a bebida provoca? Vergonha. Não provoca? Sim ou não? A bebida provoca o quê? Falta de lucidez. A bebida provoca o quê? Rejeição. O reino de Deus não é assim. As pessoas não são comida nem bebida. Elas não podem ser envergonhadas, não podem ser descartadas. O reino de Deus não é assim. Não se sorve, não se joga fora. Paulo está falando de relacionamentos. Paulo está falando de irmãos que fazem o outro tropeçar, que querem só fazer a sua vontade e se esquecem do próximo, que querem o seu bem e não o do próximo. Paulo está falando isso. Ele está falando, olha, o reino dos céus não é como comida, não é como bebida. Está tudo bem aí com a Bruna? Vai nascer a qualquer momento, viu, irmãos? Alguém sabe fazer parto? Hã? Sabe? Glória a Deus, fica atento aí. Tudo bem aí, né, Bruna? Não? Tá tudo bem. É que você fez assim, tá bom. Tudo bem? Vamos voltar? O reino dos céus não é comida nem bebida. Mas olha o que Paulo fala. O reino dos céus é... O que o reino dos céus é? Justiça, paz e alegria aonde? No Espírito Santo. Ou seja, se os nossos relacionamentos querem ser relacionamentos abençoados, nós precisamos entregar o controle ao Espírito Santo. Se você quer ter alegria no seu relacionamento, você tem que entregar o teu controle da sua família, das suas emoções, da sua vida para o Espírito Santo. Se você não entregar, você pode acabar ferindo as pessoas que estão do seu lado. E vou dizer uma coisa, é muito fácil nós ferirmos muito mais as pessoas que nós amamos do que as que nós não amamos. Porque as pessoas que nós amamos, nós falamos para elas aquilo que nós não falaríamos para outras pessoas.
Não é verdade? Às vezes chega para a pessoa que ama, você é um burro, fala para o marido. Lá fora você chamar alguém de burro, aí você não fala, né? Porque a pessoa vai socar a mão em você. Mas em casa, muitas vezes, as coisas passam do limite. Por que passam do limite? Porque não tem o controle do Espírito Santo. Então, nessa noite, eu gostaria de que você continuasse guardando isso no seu coração. Você precisa entregar o controle ao Espírito Santo, para que os teus relacionamentos pessoais, interpessoais, que é a palavra muito usada hoje em todas as áreas, para que o teu relacionamento com a sua família, com pessoas até que você não se dá bem, com pessoas que não gostam de você, com pessoas às vezes que querem te fazer o mal, com pessoas que às vezes são teus inimigos, para que as coisas possam caminhar bem, você precisa entregar o controle ao Espírito Santo. Porque o reino dos céus não é comida e bebida, as coisas não acabam. Não são para deixar você embriagado, sem lucidez. O reino dos céus é justiça, é paz e alegria no Espírito. O que acontece? O que acontece quando eu faço isso, quando eu entrego essas áreas ao Senhor? Quando eu falo para o Espírito Santo controla essa área na minha vida. Quando eu faço isso, versículo 15, as coisas deixam de ser importantes e as pessoas passam a ser importantes. Versículo 15 diz: se por causa da comida o teu irmão se entristecer, já não andas segundo o amor fraternal por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu pelas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que estes céus que nós estamos vendo, estes céus que estão sobre nós, essa terra que hoje existe, 2 Pedro 3, 7 diz, eles existem e estão sendo preservados pela palavra, e estão entesourados para o fogo. O Senhor vai purificar isso daqui. Isso aqui para Deus, para um Deus glorioso, cheio de glória, de majestade. Os céus e a terra, irmãos, é só um pingo, é um grão de areia diante de toda a sua criação, diante de toda a sua glória. Deus não morreu por isso. Deus morreu pelas pessoas. Porque Deus amou o mundo, não é a terra, são as pessoas. Deus morreu por pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama o bêbado. Deus ama o ladrão. Deus ama o assassino. Deus ama as pessoas. Deus não aprova o que elas fazem. Deus não aceita o que elas fazem. Deus ama o pecador do mais alto nível que você pode imaginar. Deus ama, Ele não aprova o pecado, mas Ele ama as pessoas. E Ele diz para nós, que nós que temos pessoas do nosso lado, que nós amamos e que nos amam. Ele diz assim, você não pode entristecer o teu irmão por causa de comida e de bebida, de coisas. Cuidado, porque as pessoas que estão na nossa casa são as que mais sentem. As pessoas com quem você trabalha são as que mais sentem. Eu estou falando para vocês já há 2 semanas, né? Minha mãe vai fazer 80 anos e eu estou trazendo para cá um exército de gente da minha família. E a Priscila está me ajudando a fazer um quadro com toda a árvore genealógica da minha família. E está vindo gente que eu nunca vi, que eu nem conheço, mas estão vindo para cá por causa do aniversário. E eu entrei no Facebook esses dias para procurar uma das minhas parentes, uma das pessoas da minha família. Encontrei uma delas. E ela está envolvida com uma religião muito complicada, de arrepiar. Mas eu quero que ela venha. Eu quero que ela venha, porque Deus a ama. Deus a ama. E eu quero ver a salvação deles. Nós não podemos abrir mão
das pessoas por causa das coisas. Por causa das coisas. Mateus 18, versículo 6. Abre lá, por favor. Mateus 18, 6. Eu vou ensinar algo teológico para vocês, porque em Mateus 18, 6 você não consegue perceber isso. Mateus 18. Achou? Mateus 18. Aqui em Mateus 18, Jesus começa a falar. Ele fala do reino dos céus. E no versículo 2 ele fala sobre as crianças. Quando Jesus coloca uma criança no seu colo. E aí, em outros textos ele é censurado, porque as crianças estavam apertando Jesus. E no versículo 6, Jesus diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. E aí o versículo 6 muitas vezes é interpretado assim, que esses pequeninos aqui seriam as crianças que estavam no colo de Jesus. Só que essa palavra não está falando de criança, aqui está falando de pessoas que não tenham maturidade. Jesus estava falando para todos que estavam à sua volta. Jesus estava dizendo assim: vocês que são mestres da lei, vocês que conhecem a palavra, que fizerem qualquer um desses pequenos, pode ser uma pessoa adulta, mas não tem muita compreensão em Deus. Se você fizer ela tropeçar, é melhor você pegar uma pedra, amarrar no teu pescoço e pular no rio, no mar, e morrer afogado, do que fazer um deles tropeçar. Irmãos, eu sei que os desafios são grandes quando nós falamos da nossa casa, dos nossos filhos, das coisas que acontecem dentro de casa, no trabalho. Eu sei que não é fácil. Por isso que precisa entregar o controle ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Porque se você entregar ao Espírito Santo, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. A segunda coisa que eu entendo aqui é que quando eu faço isso, versículo 16, volte lá para o capítulo 14 de Romanos. Romanos 14, volte para o versículo 16. Vá para o versículo 16. Quando eu entrego o controle ao Espírito Santo dos meus relacionamentos, a segunda coisa que eu vejo é que o meu testemunho não se apaga. Fala para o teu irmão: o seu testemunho não vai se apagar. O versículo 16 diz assim: não seja, pois, vituperado o vosso bem. A palavra vituperado aqui quer dizer que se corrompa, que se estrague, que apodreça. Por isso que ele vai falar no versículo 17 sobre comida, bebida, de coisas que acabam. Vituperado aqui está falando de coisas que se corrompem, de que se fala mal. Essa palavra é usada também para quando se fala mal das pessoas. Um testemunho que as pessoas vão falar mal. Paulo está dizendo assim: os nossos relacionamentos precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo, para que o nosso testemunho não fale contra nós. O testemunho dos patriarcas, o testemunho dos homens de Deus. E olha que eles tiveram muitos problemas familiares. Você vê o testemunho de Samuel, você vê o testemunho de Jacó com Esaú. Mas eles mantiveram as suas fés, eles mantiveram as suas vidas esperando que Deus consertasse as coisas. Não dependia deles. Não dependia? Então eu vou falar uma coisa para você, talvez você possa estar olhando aqui e pensando assim: mas tem situações que não dependem de mim. É o cara lá dentro da empresa. Tem situações que não dependem de mim, é alguém da minha família. Tem situações que não depende de você, mas você não pode estar errado. Você não pode estar, o seu testemunho tem que estar certo. Porque na hora certa Deus vai consertar, como consertou com Esaú, como consertou com todos os patriarcas. Na hora certa Deus arruma.
O que eu preciso é ter o meu testemunho de fé, de vida. Para que o meu testemunho não fale mal, porque se o meu testemunho estiver errado, tudo que está à minha volta não vai acreditar em mim. Meus filhos não vão acreditar em mim. Minhas filhas, né? Eu tenho 2 meninas. Minhas meninas não vão acreditar em mim. As pessoas não vão acreditar em mim. O meu testemunho fala mais alto do que eu falo. O que eu faço fala mais alto do que eu falo. Por que Jesus falou assim para os fariseus? Você não acredita no que eu falo? Acredite no que eu faço. As obras que eu faço testificam de quem eu sou. Olha para as minhas obras, você vai ver quem eu sou. Então, ainda que as coisas não dependam de você, mantenha o seu testemunho. Faça as coisas direitinho. Ore por aqueles que te perseguem, faça o bem. Sem as pessoas saber, faça as coisas por elas, ajude. As pessoas às vezes nem sabem. E a gente faz coisas aqui às vezes por pessoas que elas nem estão sabendo. E nem queremos que elas saibam, porque não é para elas saberem, é para fazer o bem. Porque nós temos o nosso testemunho, você tem que ter o teu testemunho. Irmãos, é a nossa atitude que vai calar a boca do diabo, não são as nossas palavras. Escute o que eu vou te dizer. Eu estou aqui na cidade há 23 anos. Quando eu cheguei nessa cidade, a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim, eu era novinho, irmãos, não era nem pentecostal como eu sou hoje. Eu via um manto sobre a cidade de guerra entre as igrejas, pastores contra pastores, denominações contra denominações. E o Espírito Santo falou comigo 23 anos atrás, falou, não deixe essas coisas entrar no seu coração, senão a tua igreja não vai crescer. E eu não sei se você sabe, mas quando a nossa igreja se tornou uma igreja independente, chegaram a falar até que eu fazia casamento de homossexuais na cidade. Isso há 20 anos atrás. Pode imaginar o que era isso há 20 anos atrás? Era para acabar comigo ou não era? Sim ou não? Era para acabar com o meu ministério. E quantos não falaram que a nossa igreja não ia durar 1 ano? E não dura 2 anos. E não dura 3 anos. E agora a resgate acabou. Não, agora acabou mesmo. Sabe o que eu fazia? Eu escutava essas palavras e eu falava, Senhor, eu não tenho nada a ver com essas palavras. Eu tenho a ver com o Senhor e vou continuar fazendo as coisas para o Senhor. E a tua vida vai falar de quem você é. Não, tem coisa que não adianta falar. Tem coisa que dentro da nossa casa às vezes não adianta falar. Mostre o teu amor. E hoje eu não sei se você sabe, eu falo isso abertamente. Pessoas que falaram muito mal de mim hoje são meus amigos. São pastores amigos. Então, nosso testemunho é importante. Não importa o que as pessoas façam, entregue o controle para o Espírito Santo. Ah, mas meu marido está me traindo. Ah, mas eu tenho uma pessoa que me odeia. Eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer mesmo. Você precisa fazer mesmo. Você está debaixo de acusações, está debaixo de sofrimento, está debaixo de algum ataque. Você precisa fazer algo mesmo. O que eu faço? Entrega esse controle ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, as coisas que estão à minha volta, elas não são perecíveis. Isso não vai acabar. Isso é eterno. O que eu faço agora é para a minha eternidade. Então eu entrego nas tuas mãos. Me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. E o Espírito Santo sempre vai te dar uma direção diferente da carne. Sempre as direções de Deus serão diferentes das direções da carne. Porque a carne, o que a carne quer fazer? A carne quer matar. Ah, eu vou matar e o outro some com o corpo. Vou arrumar um outro comparsa, a gente mata, outro some com o corpo, resolve logo o problema. Isso que a carne quer fazer, quer acabar com o problema. E o Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos tratar. O Espírito Santo quer nos forjar. O Espírito Santo quer nos aperfeiçoar. Porque as coisas não são temporais, as coisas são eternas. São eternas. Mas tem uma terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto de Romanos 14, versículo 18.
quando eu entrego esse controle ao Senhor dos meus relacionamentos. O versículo 18 diz assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando eu faço isso, irmãos, quando eu entrego esse controle e falo para Deus, Deus, cuida dos meus relacionamentos, eu começo a ser aprovado pelos homens. Lembra? Nós fazemos as coisas para que os homens nos aprovem, não é verdade? Queremos ser aprovados. Então, quando eu entrego as coisas para Deus, Deus começa a nos colocar em honra. Eu tenho alguns testemunhos, irmãos, que são tão marcantes na minha vida, que às vezes é um testemunho tão marcante que eu acho que eu já preciso até de cura interior. Então, que marcou minha vida. Mas eu e a Adriana, quando eu me converti, depois de uns 6 meses, 8 meses, não me lembro direito, eu comecei a namorar com a Adriana. E eu sentava assim na primeira fileira, na segunda, desse lado assim da igreja, na primeira fileira, eu assistia os cultos com ela. E na igreja onde eu me converti, tinha um problema muito sério entre a liderança. E muitas vezes, por causa do meu envolvimento com a Adriana, eu assim na primeira cadeira escutava coisas que eram totalmente para mim. E eram cada situação, que eu falava, agora não é nem direta, é da direta, agora foi de esquerda. Vinha coisa assim, puf. E eu com ela trabalhando com os jovens, depois fomos para os adolescentes, e fazendo a obra de Deus, 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 e confiando em Deus, e entregando para Deus, e muitas vezes errando, porque eu não tinha tanta experiência, eu era novinho na fé, errava muito, acho que eu errava mais do que acertava, acho não, eu tenho certeza, mas eu tinha um amor a Deus, e um temor a Deus, e eu queria acertar, e muitas vezes eu entregava para Deus, depois de 5 minutos eu já tirava da mão dele de novo. Queria fazer do meu jeito. Aí fazia do meu jeito, dava tudo errado, eu entregava de novo. Quando a coisa ficava preta, eu falava, ai Deus, está aqui. O negócio ficava horrível, ai Deus, está aqui. Está aqui para o Senhor. Aí fui aprendendo. Hoje eu olho para a graça de Deus, tudo que Deus tem feito. E eu levei minha filha, a Cristiane, quando ela era ainda era adolescente. Levei lá na igreja onde eu me converti. E a igreja continua do mesmo tamanho, do mesmo jeito, com menos gente. E o pastor que fez o meu casamento, ele olha e fala, como Deus tem sido bom para com você. Eu falei para ele, comigo não. Deus é bom com todos. Eu nem mereço nada. A única coisa que a gente tem que se preocupar é em agradar a Deus. Mas os homens vão ver. Os homens vão glorificar a Deus. Abre em Mateus. Você está em Romanos? Vá para Mateus, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz. Se você entregar esse controle ao Espírito Santo, o Senhor Deus vai se agradar de você ao ponto de que o Senhor vai te abençoar ao ponto de que os homens vão começar a ver as obras que você tem. Aqui em Mateus capítulo 5, os versículos anteriores ao 16, Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Nós somos o quê? A luz do mundo. Que não se esconde uma lâmpada, uma candeia embaixo, mas coloca no veladouro para que ilumine toda a casa, todas as pessoas. E aí Jesus fala, assim também brilhe a vossa luz, versículo 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando eu entrego as coisas para o Senhor Deus, quando eu falo, Espírito Santo, me ajuda nessa questão familiar, me ajuda nessa questão de relacionamentos. Eu trabalhei como vendedor na rua, como na área de vendas, quando eu trabalhava numa indústria de cimento. Quantas vezes você vai num lugar e a pessoa te humilha, você sai com raiva da pessoa porque ela te humilhou? Comprador é difícil. Eu já trabalhei com compras.
Comprador é duro. Vendedor é um para-choque, é que nem um fusquinha. Leva pancada no para-choque na frente e atrás. Apanha de todos os lados. Apanha de quem compra e apanha do gerente que quer que você venda. E quantas vezes eu saía de algum lugar com bronca da pessoa, ficar com raiva porque ela me humilhou. Aí eu falava para Deus, Deus me ajuda, eu preciso vender. Toma nas suas mãos essa situação. Aí eu chegava para a Adriana em casa e falava para a Adriana, Adri, ninguém da empresa fechou a cota, mas eu fechei. Aí você vai falar assim, eu sei porque você fechou. Porque você tem olho azul. Não, irmãos. Eu tenho um Deus que está nesse céu azul, um Deus que cobre todos esses céus e que olha para nós e que nos ajuda. E muitas vezes eu saía com raiva daquelas pessoas, mas eu tinha que falar para Deus, Senhor, eu não quero sentir isso no meu coração, tira isso do meu coração, eu não quero. Ele não sabe o que ele está fazendo, Senhor, ele não sabe o que ele está fazendo, perdoa ele. No outro mês eu ia e vendia para ele. A tua luz tem que brilhar nesse mundo de trevas. Você tem que entregar o teu coração ao Senhor e falar, Espírito Santo, controla essas áreas de relacionamento na minha vida. Olha essa situação da minha família. Olha a situação dos meus pais. Olha a situação no meu emprego, na minha casa. Toma, Senhor. Controla, Senhor. Me ajuda. Mostra o que é que eu tenho que fazer. Porque a minha vontade é de sumir. A minha vontade é de desaparecer, minha vontade é de acabar com tudo, minha vontade é de fazer de novo, começar tudo de novo. E eu vou te dizer, é isso que o diabo quer, que você comece de novo. Porque se você começar de novo, você vai cair nos mesmos erros. Pode olhar. Pessoas que começaram de novo caíram nos mesmos erros. Sem Deus você vai cair nos mesmos erros. Porque não é o Espírito Santo que está controlando. Casou com um problema, separou, casou de novo com outro problema. E se vai separar, vai casar de novo com outro problema. Por quê? Porque quem está controlando é a pessoa. Você quer ser abençoado? Entrega o controle para Deus e fala, Senhor, está nas tuas mãos. E aí Deus vai consertar o que está errado. Ele não vai destruir, Ele vai arrumar. Ele vai consertar. Quando Deus pega as coisas nas suas mãos, Ele repara as coisas, Ele faz tudo novo para nós. Eis que tudo se fez novo. Fecha a palavra de Deus, vamos orar? Vamos orar? Deus falou ao seu coração? Eu queria que você, nesse momento, aproveitasse o mover do Espírito Santo. Vamos... Dri, vem para o teclado. Só não toca, faz chover, tá bom? Que parou. Né, Tico? Misericórdia. O Espírito Santo, ele é a manifestação de Deus que nós podemos sentir, né? Que nós podemos nos relacionar. Eu sempre, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, que eu falo com o Senhor Jesus e sinto a presença do seu Espírito Santo, eu sempre sinto aquela presença confortável que vem realmente para fazer algo novo. Eu nunca senti o Espírito Santo. Olha, não feche os seus olhos ainda, escute o que eu vou dizer. Eu já tive momentos na minha vida tão ruins, irmãos, mas tão ruins, de tanta tristeza, de tanta raiva, de tanta situação difícil que eu já passei. Eu nunca vi o Espírito Santo chegando em mim e falando assim, você não presta, vou te jogar fora, você não é nada, não quero mais falar com você, você não tem jeito. Nunca, irmãos, eu já tive situações tão ruins na minha vida, de me sentir tão mal, e todas as vezes foi da mesma maneira. Ele chega, enche o lugar. Para isso você precisa se quebrantar, precisa estar pronto, né? Quando eu falo estar pronto, não estar em soberba, não estar, se quebrantar. Sempre a mesma forma, Ele vem, envolve, te consola, te conforta, te anima, te fortalece. E sempre as mesmas palavras, vamos, vai dar certo, não retroceda. Se retroceder, não é certo que a minha alma não se compraz nisso.
Vamos para frente, você vai conseguir. Sempre o Espírito Santo trabalha dessa maneira, porque é o que a sua palavra me revela. Deus vai falar a sua palavra. Deus não vai falar o que os gibis falam, o que as revistas falam. Deus fala o que a sua palavra fala. Então, nesse mover aqui, ó, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar com você. Você falasse para o Espírito Santo, quais são as áreas agora que eu preciso colocar nas suas mãos, do meu casamento, que eu não estou sabendo contornar, que eu não estou sabendo levar, essa questão financeira dentro da minha casa, da minha família, essa questão de relacionamento, de afetividade, eu não estou sabendo trabalhar essa questão da afetividade. Eu faço aconselhamentos, irmãos, às vezes a pessoa, ela quer receber um carinho, e aí ela não recebe o carinho, ela se fecha, fica mais brava ainda. Ela fala, eu fiz tudo para ele me dar um beijo, para me abraçar, e ele não quis saber de mim, agora também não tem mais nada. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do inimigo, da carne. Então, para você entregar e falar, Senhor, puxa, eu fiz tudo para receber um carinho, para receber uma palavra de elogio, e não recebi, Senhor. Eu fiz tudo na casa, eu limpei a casa, fiz a melhor comida, preparei tudo para que meu marido chegasse e reconhecesse que eu estou fazendo isso por amor a ele, mas ele nem sequer reparou. Espírito Santo, eu entrego isso nas tuas mãos. Não foi agora, mas vai acontecer, uma hora dessa vai acontecer. E Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra em você e vai fazer a obra no seu marido. Entrega as coisas para Deus. Coloque as coisas nas mãos do Senhor e fale para o Senhor, Espírito Santo, dirige a minha vida, dirige o meu coração. Vamos ficar em pé? Fique em pé, deixe o Espírito Santo tocar em você. Deixe Deus falar com você. Se você precisar abrir suas mãos, abrir os seus braços, se você quer colocar suas mãos para o céu, se você quer ajoelhar, mas deixe o Espírito Santo tocar em você. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar que o Senhor nesta noite toque nas nossas vidas, e que os relacionamentos aqui, Senhor, sejam sarados, curados por Ti, Senhor. Eu queria chamar, por favor, os pastores para vir aqui na frente, pastores, diáconos. Se você tem alguma área da sua vida, de relacionamento, que você precisa que a gente ore por você, abençoando você, você não precisa falar nada, deixe nós orar por você. Escute o que nós vamos falar profeticamente para você. Se tem alguma coisa no teu coração, que você está triste, que você está machucado, e que você não consegue mudar, nós vamos orar aqui na frente, tá bom? Mas eu quero te pedir um favor, não fale nada para eles, só vem aqui e faça aquilo que você faria diante de Deus. Curva a sua cabeça e escute a oração que vai ser feita por você. Senhor, eu quero pedir que o Senhor use as nossas vidas, a vida deles como pastores, presbíteros, diáconos, para que a tua boca agora seja aberta nesse lugar, e que o Senhor fale a tua vontade para as nossas vidas. Faça isso, Senhor. Abrimos esse momento profético do teu Espírito entre nós. Espírito Santo de Deus, se tem algo que o Senhor quer falar nesta noite, que o Senhor quer ensinar nesta noite, eu clamo que o Senhor faça com toda a liberdade entre nós. Se você precisa de uma oração agora, de entrega, falar para Deus, Senhor, eu quero entregar essa área nas tuas mãos, da minha família, vem para frente, deixa a gente orar por você. E escute o que vai ser orado por você. Escute o que Deus vai falar para você. Escute, porque as nossas orações, elas têm que subir ao céu como gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ensina a orar como convém. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor cure os relacionamentos na faculdade, com as pessoas, na família, no trabalho, Senhor. O Senhor possa tirar todas as dificuldades que possam estar sendo geradas pelo inimigo. Espírito Santo, Senhor Deus, nós colocamos nas tuas mãos as áreas das nossas vidas. Ó Deus,